Olá, meu nome é Késia e esse é meu sinal. Vamos apresentar uma aula da disciplina de História organizada pela professora Lucinéia. O tema é Primeiro Reinado no Brasil. Após a independência do Brasil, começa a organização do Primeiro Reinado, que vai de 1822 a 1831. Temos nesse período o governo de Dom Pedro I. Durante esta época da história brasileira, temos obstáculos que atrapalham nossa soberania. Primeiro, garantir o reconhecimento internacional do Brasil como nação independente. Segundo, redigir uma Constituição. Terceiro, resolver revoltas que abalaram a estabilidade do país. Agora vamos falar sobre cada um destes obstáculos. Primeiro, garantir o reconhecimento internacional do Brasil como nação independente. A independência brasileira precisou ser reconhecida pelos demais países para realmente se consolidar. Este fato ocorreu em 1825, após acordos comerciais entre Inglaterra, Portugal e Brasil. O Brasil contraiu uma dívida com a Inglaterra, pois fez empréstimos para pagar a Portugal, além de ter que renovar acordos comerciais com os ingleses. Portugal finalmente reconhece a independência do Brasil ao receber dinheiro. Segundo, redigir uma Constituição. Essa Constituição ficou pronta e foi outorgada, ou seja, imposta por vontade do imperador no dia 25 de março de 1824. Suas principais características eram outorgada, monarquia hereditária, possuía 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário, moderador. Voto censitário, catolicismo. Outorgada significa que foi imposta ao povo que não pôde ter opinião. Monarquia era a forma de governo e a transmissão do poder era hereditária. Definiram-se 4 poderes para a administração: o executivo, legislativo, judiciário e o moderador. Este último representava os poderes ilimitados do imperador. O voto era censitário. Apenas podiam votar os homens livres com mais de 25 anos que possuíssem renda mínima de 100 mil réis. O catolicismo foi escolhido como religião oficial do país. Terceiro, resolver revoltas que abalaram a estabilidade do país. Vários movimentos de insatisfação aconteceram no primeiro reinado. Vamos citar aqui 3 de grande importância: a Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina e a Noite das Garrafadas. Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi um movimento político e revolucionário de caráter separatista que aconteceu em 1824 no Nordeste brasileiro. Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina aconteceu de 1825 a 1828, entre Brasil e Argentina, pela posse da província de Cisplatina, atual Uruguai. Noite das Garrafadas. A Noite das Garrafadas ocorreu em 1831 no Rio de Janeiro. Foi um conflito entre brasileiros e portugueses e demonstra a insatisfação de parte da população com o reinado de Dom Pedro I. Sem apoio popular e do exército, Dom Pedro I renuncia ao governo em 1831 em favor de seu filho Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos, terminando assim o primeiro reinado brasileiro.